Olá pessoal, tudo bem? A gente está um pouquinho afastado, né? Cada um na sua casa, devido ao isolamento social, mas a gente tem que pensar que é para um bem maior, né? Mas nem por isso a gente vai ficar parado, tá? A gente está produzindo material para vocês continuarem os estudos em casa, para a gente não perder nem um minutinho do nosso conteúdo, do nosso material, tá? Então hoje eu vim aqui pra gente iniciar o nosso capítulo 3 de Ciências do módulo 1, tá? É um capítulo bem simples, bem fácil, acho que vocês vão tirar de letra, porque ele vem falar da nossa cozinha, que é uma coisa que a gente tem em casa, né? Todo mundo tem uma cozinha em casa e a gente tá habituado, a gente tem o hábito de frequentar a cozinha, então a gente conhece muito bem ela, tá? A gente viu sobre as transformações, a gente viu sobre as misturas e esse capítulo ele vai trazer um pouquinho de cada, ele vai trazer um pouco de misturas e um pouco de transformações. Então vamos entender um pouquinho o que vai falar esse capítulo. A primeira coisa que ele traz pra gente são os utensílios da cozinha e os cuidados que a gente tem que ter. Então o que a gente tem na nossa cozinha? Fogão, micro-ondas, geladeira, forno, utensílios pra gente poder cozinhar, assadeira, batedeira, liquidificador. Então isso a gente já conhece, que eu acredito que muitos de vocês devem ajudar o papai, a mamãe, a vovó, o titio a fazer alguma coisa em casa, né? Então a gente já tem o hábito de trabalhar com esses instrumentos da cozinha. E os cuidados que a gente tem que ter? Claro, tem alguns instrumentos, faca, o fogão, o forno, que a gente não pode manusear sozinho, a gente precisa da ajuda de um adulto, tá? E antes de mais nada, ainda mais agora, nesse período que a gente precisa sempre lembrar da higienização, ainda mais agora. É muito importante a gente higienizar as nossas mãos, higienizar os alimentos que nós vamos manusear, higienizar o local e manter a organização. Porque a gente não pode começar a fazer uma receita e deixa colher para um lado, panela para o outro. É sempre importante a gente organizar o que a gente vai preparar, já deixar os alimentos ali pronto, higienizados, nossa mão limpa, cabelo preso para não acontecer de cair cabelo na comida. E a gente manter uma organização, não deixar tudo espalhado, porque aí vira aquela bagunça. Então a gente consegue trabalhar melhor num ambiente organizado, tá? Então a primeira parte do nosso capítulo ele vai falar sobre essa importância da nossa higienização e os cuidados que a gente tem que ter na cozinha. Bom, pessoal, depois ele vai trazer para nós alguns objetos e utensílios que a gente tem na nossa cozinha e que a gente pode utilizar. Batedeira, assadeira, colher, tem o fouet que a gente usa para fazer omelete. Então tem alguns objetos que talvez vocês não conheçam. E o livro pede para a gente fazer uma pesquisa qual que é a função desses objetos. Se vocês já sabem, vocês anotem, se não para vocês pesquisarem qual que é a utilidade daquele objeto, tá? Uma coisa bem simples, que a gente já está habituado a fazer, que a gente já tem o costume de manuseá-los. Depois, ele vai trazer pra gente a mistura desses alimentos. Quando a gente mistura um alimento ao outro, por exemplo, a gente fazer um bolo, a gente precisa de farinha, leite, ovos. Então essa mistura, essas substâncias, quando a gente mistura elas, a gente transforma em outra. Então é aquilo que a gente já viu no capítulo 1. A gente mistura as coisas para transformar em outra substância ou outro objeto. Então na cozinha a gente transforma as comidas. Tem alimentos que a gente pode consumir cru, como salada, alguns legumes, tem pessoas que até consomem peixe cru. Mas a gente pode também acrescentar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente vai comer uma salada, a gente pode colocar um sal, o molho. O molho também é uma substância que contém outras, como por exemplo óleo, vinagre. Então tem alguns molhos que são misturas de outras substâncias, são derivadas de outras substâncias. Então ele vai falar um pouquinho dessas transformações na cozinha, dessas misturas que acabam sendo transformações. E essas transformações podem acontecer com resfriamento ou com aquecimento. Se eu quero fazer um bolo, eu faço as minhas misturas, coloco os meus ingredientes e levo no forno. Então é uma transformação que eu usei o aquecimento. Agora, se eu quero fazer um gelinho, por exemplo, eu faço as minhas misturas, coloco os meus ingredientes e coloco no congelador. Eu vou fazer a minha transformação através do resfriamento. Então na cozinha a gente usa esses dois tipos de transformações, com aquecimento ou com resfriamento, tá?
Depois, ele vai trazer pra gente as medidas que a gente usa na cozinha. Ele recobrou que as medidas elas podem ser em massa ou em volume. O que é massa e o que é volume? Vamos lembrar. Massa é o peso. Então o peso a gente conta ele como grama, quilo. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma balança. Ó, que lá no livro até tem um exercício que ele pede para vocês olharem na balança qual que é a grama daquele objeto que está sendo pesado. Então eu vou colocar aqui, ó, eu trouxe uma fruta pra gente ver quanto que essa fruta tá pesando, ó. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem, mas ela tá dando 180, 184 gramas. Então, na balança, a gente mede em gramas ou quilos, né? E também o volume. O volume ele é medido em ml, em litros, tá? Então, eu trouxe aqui pra vocês um copo que a gente costuma ter na cozinha, medidor. Ó, ele tem aqui os ml e eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a medida. Eu trouxe um líquido, tá? É água com corante. A gente coloca e a gente vê a medida que a gente quer utilizar. Ó, aqui no meu tá dando 100 ml. Então, quando a gente vai fazer uma mistura, a receita geralmente pede 100 gramas de farinha, 100 ml. Então, o ml é diferente do peso da grama. O ml a gente mede por litro, ele serve para medir líquido, água, leite, óleo. E a grama é para pesar outros objetos, farinha ou às vezes uma quantidade de fruta, uma quantidade de algum alimento que a gente vai utilizar. Bom, pessoal, e para finalizar o nosso capítulo, o livro traz pra gente um assunto bem importante, tá? Que para nós agora tá muito atual, que é o desperdício de alimento. A gente está passando um momento difícil, que às vezes a gente fica preocupado se todo mundo vai ter alimento, mas a gente não pode também querer comprar tudo e deixar guardado, porque os alimentos eles têm um prazo de validade. E de repente a gente compra um estoque de arroz, um estoque de feijão e não consome. Então aquele alimento vai estragar e a gente vai deixar de ter oportunidade de outras pessoas comprarem. Então a gente tem que pensar em nós e pensar no outro também. Quando eu vou colocar um alimento no meu prato, eu coloco aquela quantidade que eu vou conseguir comer. Se eu tiver com vontade, estava gostoso, se eu quero repetir, eu repito mais um pouco. Então o desperdício de alimento é muito sério, ainda mais agora nesse racionamento que a gente está vivendo, nesse período de isolamento, a gente ter consciência da gente comprar e colocar no nosso prato somente aquilo que a gente vai consumir, tá? Então isso é um assunto importante pra gente refletir, porque se a gente souber utilizar com cuidado, com carinho, pensando no outro, não vai faltar pra ninguém. Todo mundo vai ter o seu alimento, todo mundo vai ter a sua comida em casa. Se precisar, vai ter a quantidade certa guardada, mas a gente não precisa jogar comida fora, tá? Que isso é muito triste, é um assunto bem sério que a gente tá vendo agora que não dá pra gente desperdiçar comida, tá bom? Então a gente tem que pensar muito bem aonde a gente vai armazenar esses alimentos, a quantidade que a gente tem que comprar, a quantidade que a gente vai consumir, para não deixar ninguém sem, para não faltar e para não jogar comida fora, que é uma coisa tão importante para nossa sobrevivência, tá bom? Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. É um capítulo bem facinho, eu tenho certeza que todos vocês vão fazer com muita facilidade. Qualquer dúvida é só procurar a coordenação da escola, que elas entram em contato com a gente, tá bom? A gente esclarece as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês estejam se cuidando, estejam em casa, fazendo o isolamento social, que logo a gente tá de volta pra gente continuar o nosso caminho aí, tá bom? Um beijo e até mais!